Olá, meus queridos. Hoje é dia 23 de março, segunda-feira, 21h05 da noite. E você está para a parte 2 deste podcast, deste episódio. Vocês acabaram de ouvir a parte 1, que foi gravada no dia 18, que foi, se eu não me engano, quarta-feira à noite. E quinta-feira à noite foi. Quinta-feira, na verdade, foi solenidade de São José. E aconteceram algumas coisas e aí eu queria continuar a contar, porque, como vocês acabaram de ouvir, eu estava em dúvida sobre a questão da minha vocação. E se eu ia ser. Ter uma vida normal, né? De casar, ter filhos. Se eu ia virar um monge muito brabo, ia ficar rezando o dia inteiro até morrer, ou se eu ia virar padre. E aí, quinta-feira, isso ficou na minha cabeça praticamente o dia inteiro, completamente, tipo, encucado na minha cabeça, assim, tá ligado? E eu tava ali, mano. Eu tava. Apesar de tá muito bem, eu tava. Tava. Tipo, meu coração tava transbordando de amor. Eu não sei como explicar a sensação, mas é muito bom. É muito bom. Tava cheio, transbordando, assim. Só que eu tava inquieto. Eu tava inquieto com essa situação e com essa questão da vocação. Que eu não deveria estar. Foi uma questão. Assim, surgiu à tona essa questão da vocação. Um minutinho. Bom, voltando. Surgiu à tona essa questão da minha vocação para eu ter a certeza absoluta do que eu já achava, né? Já previa. Só que, tipo, quando surgiu à tona a questão da vocação, foi como se eu não tivesse nem pista do que eu poderia ser. Obviamente, eu comecei a pensar durante o dia e comecei a pensar o quão torturante ia ser se eu fosse um padre. Porque eu não lembro se eu falei sobre ser padre, tipo, o que precisa para ser padre no último podcast, quer dizer, na parte 1. Eu não lembro. Mas porque faz 5 dias que eu gravei. Mas se você pensar, cara, pra mim existem muitas razões pra não ser padre. E aí eu vou listar algumas delas. Primeiro, você tem a responsa de simplesmente fazer, tipo, literalmente, fazer um milagre, tipo, nem é um milagre por dia, você pode até fazer mais, normalmente talvez você reze mais missas, tipo, domingo você vai rezar, sei lá, 2, 3 missas, então, tipo, você tem a responsa de fazer ou um ou mais milagres por dia, em nome de Jesus. Você vai lá, tipo, e faz o negócio acontecer. Assim, é muita responsa, mano. Olha isso, cara. Olha o tamanho da responsa, bicho. Olha o tamanho da responsa. Segundo, você precisa fazer
um discurso, toda missa que você celebrar, você precisa fazer um discurso da melhor maneira que você conseguir, da melhor, mais eficiente maneira que você conseguir, sem se descontrolar nada, sem falar bobagem, é falar seriamente sobre a palavra de Deus e ter fundamento e ser responsável e falar daquilo da melhor maneira possível para você tentar convencer as pessoas, né, converter as pessoas, né, enfim, aumentar a fé delas e tudo mais. A resposta está em você, nas suas palavras. Imagina o cara que, tipo, pô, tá gostando do catolicismo, sei lá, vai lá, aí ouve o padre, nossa, que, sei lá, que horrorosa essa homilia, sei lá, e aí ele simplesmente desiste. Isso, literalmente, você fez um cara meio que desistir do bagulho, mano. Tá ligado? Cara, é muita responsa, mano. E ainda você, literalmente, tipo, pelo que falam, o padre, normalmente, a maior parte dos padres, eles passam o dia inteiro. A missa é meio que uma partezinha do dia deles. Mas a maior parte é na confissão, né? Então, fazendo o negócio da confissão. E aí você vai ter que ouvir um monte de nego, um bando de idiota, um bando de animal, um bando de burro, falando que cometeu atrocidades contra Jesus e contra os 10 mandamentos. Todo tipo de atrocidade. E você tem que ouvir isso. E sempre falar a mesma coisa, né? Sempre falar o rito lá, as palavras do perdão, para o cara poder ser perdoado por Jesus. Você precisa, tipo, ouvir muita gente e todo tipo de atrocidade possível contra Jesus, contra a coisa na vida desse cara que ele mais ama. Como, cara? Não dá, tá ligado? Tipo, não dá. É impossível, mano. É impossível ser padre, cara. É muita responsa, mano. É muita responsa. Eu não tenho personalidade, facilidade, vocação nenhuma pra ser padre. Mas nenhuma. E com certeza, se eu tentasse, eu ia sofrer, mas muito, velho. Muito. Eu ia me torturar. Se pá, eu conseguiria, mas eu ia me torturar, mano. Eu ia sofrer, eu ia ser, sabe, um peso. Ao invés de ser uma alegria, um negócio bacana, não, esse é um peso, cara. E você precisa, basicamente, sua vida, você precisa falar de Jesus, falar sobre as coisas de Deus e tal, o que tá na Bíblia, né, e tudo mais. Você precisa estudar muito. Você precisa ter o dom da palavra, que eu não tenho, tá ligado? Tipo, de falar bem, falar legal. E eu faço um podcast, olha só que ironia, mas é horrível. Eu admito, é horrível. Não sei por que vocês escutam isso. É horrível. Então, obviamente eu não tenho esse dom, tá ligado? E só falar disso, tá ligado? Só falar disso. Ou seja, eu ia cansar. Com certeza eu ia cansar de só falar disso. Eu ia... a missa viraria rotina. Ou seja, viraria uma coisa no meu dia. Um peso até no meu dia.
se eu fosse padre, tá ligado? Tipo, você vai. Eu não quero ter a experiência de estar presente numa missa e como que eu posso falar, cara? E achar insuportável. Eu não consegui, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Eu não quero mais, tá ligado? Eu correria esse risco se eu fosse padre, porque eu faria missa todo dia. E aí isso ficaria cansativo, isso ficaria uma coisa que eu não ia conseguir dar o valor do que aquilo é, tá ligado? Porque aqui a missa tem muito valor. Meu Deus do céu, olha, Jesus tá ali na Eucaristia. E o padre vai lá e faz o milagre lá. Enfim. Sabe? Tipo, obviamente tem muito valor isso, tá ligado? Então eu correria o risco de transformar a missa num negócio sem, tipo, de sentir dentro do meu coração, não sentir nada, não, sabe? Pela missa. Sentir um peso. E eu não quero isso de jeito nenhum. E eu sempre senti que meu lugar, cara, é assistindo a missa, tá ligado? No banquinho, assistindo a missa, sentadinho no banquinho, ouvindo o padre, mano, falar, tá ligado? É a coisa mais gostosa do mundo, mano. A coisa mais gostosa do mundo. Eu acho muito bom, cara. Ficar encostadinho na parede, ficar vendo as imagens, ficar apreciando a beleza da igreja quando ela é muito bela, mano. Todo dia que você vai nela, tá ligado? É uma coisa nova pra se olhar, sabe? É um detalhe a mais pra se olhar. E você consegue ficar olhando ali e apreciando. E aí aí você presta atenção no padre, na palavra dele. Talvez você não entenda muita coisa, mas você pelo menos tenta. E é isso, cara. É isso que eu quero. Eu não quero eu ter que falar os bagulho. De jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. Mas de jeito nenhum, mano. Pelo amor de Deus, velho. Falar, tipo, em nome de Jesus, falar é muito peso, mano. É muito peso, cara. Tá maluco. Tá maluco, velho. Imagina o risco que eu ia correr de falar alguma merda, sabe? Falar alguma coisa errada. E aí transmitir esse erro pra milhares de pessoas, tá ligado? Porque eu sou burro e ignorante. E mesmo com, sei lá, 9 anos de estudo de seminarista, de ser padre, eu ainda ia ser burro e ia falhar em alguma coisa, sabe? Tipo, mano, eu não admito isso, sabe? Tipo, não dá. Não dá. Desculpa, não dá. Isso não é pra mim, sabe? Tipo, beleza, os outros padres podem ir lá e querer ser padre e falar asneira, falar burrice. Mas, tipo, isso eu não vou fazer, tá ligado? Isso eu não vou correr esse risco, tá ligado? Eu não vou correr esse risco de jeito nenhum. Eu não quero. Então, tipo, não dá, mano. Não dá. Eu concluí que não dá pra ser padre. E eu estava certo. Não dá pra ser padre. De fato, porque não é minha vocação. Eu descobri que minha vocação, cara, é ser normal. É me casar, graças a Deus, me casar, apreciar uma mulher na minha vida, ter filhos, que era o que eu já esperava mesmo, sabe? Que, pô, não dá, mano. É muito gostoso apreciar a beleza de uma mulher, ter uma mulher na sua vida, deve ser muito bom. E aí você vai lá e gera um milagre da vida, tá ligado? Pô, não dá, mano. Ali o bebezinho ali com as bochechinhas. E você fala, esse bebê veio de mim, é meu. Tá maluco, velho. Tá maluco. É muito brabo, mano. Tá maluco.
É coisa de louco, velho. Não vou falar que, tipo, isso não é uma responsa também. Isso é uma responsa enorme, cara. Você gerou uma vida. Você fez um milagre, né? Você fez um milagre, obviamente, através de Deus, né? E gerou uma vida. Né? Deus gerou uma vida pra você na barriga da sua mulher. E aí você vai lá e vai ter que cuidar daquele negócio. Tá ligado? Tipo, é bizarramente, sabe? Tipo, é muita responsabilidade. Mas, pô, olha pro mundo. Olha a quantidade de nego sem responsabilidade nenhuma, quantidade de nego sem inteligência nenhuma, que cria filho e o cara tá, tipo, tá bem. Ele tá vivo ali, tá beleza, tá alimentado, tá bem, tá tentando fazer as coisas dele e tá aí, tá ligado? Tipo, dá, sabe? Não é impossível, mano. Dá pra fazer isso. É tranquilo. Não é uma coisa de outro mundo, não. Tá ligado? Não é uma coisa de outro mundo. Pra mim, padre, isso sim é uma coisa de outro mundo, cara. Isso sim é uma coisa de outro mundo. E depois eu conto, né, a experiência, mas, tipo, os argumentos também pra monge, eu acho que é a questão, mano. Eu acho que talvez eu, apesar de estar na presença de Deus, que é tudo que eu preciso, na verdade, né, eu talvez me cansaria de rezar, né, eu me cansaria de só rezar e só pensar nisso e só, sabe? Eu acho que, mano, seria possível, seria menos torturante, mas talvez existiria talvez um sentimento de do que um sentimento eterno no meu coração de justamente não ter feito a outra vocação que eu acho que é a minha verdadeira vocação mesmo, de ser pai, né, e tal. Tipo, existiria isso, justamente, tipo, eu conseguiria fazer o negócio de monge, eu conseguiria fazer isso, mas a outra vocação ia ficar gritando no meu peito, tá ligado? Tipo, pô, por que você não escolheu, cara? Por quê? Por que você escolheu monge, seu idiota? Tá ligado? Por quê? Seu lixo. Por quê? Por que você quer ficar sozinho rezando, seu inútil? Você é burro, mano. Vai lá ser pai, seu idiota. Tá ligado? Tipo, meio que ia ser isso, sabe? Já ao contrário, tipo, não, mano, meu coração não ia ficar gritando pra ser monge, tá ligado? Enquanto eu sou pai, sabe? Não vai acontecer isso, tá ligado? Não vai acontecer isso. Tipo, é uma ideia legal ser monge, é muito legal. É uma coisa muito da hora, muito da hora, muito da hora. Mas, sabe? Não dá, mano. Não dá pra competir, cara. De se casar e tal, enfim, a felicidade de se casar, enfim. Não dá. Então, mas como que eu descobri isso, cara? Além dos argumentos, né, da racionalidade, além disso, eu fui, né, então na missa da solenidade de São José na quinta-feira, no dia seguinte à primeira parte do podcast, então foi no dia 19 de março. Eu fui na missa de noite, né? Enquanto eu passei o dia inteiro inquieto e com meu coração meio que transbordando, tipo, de amor, assim, pô. Tava muito, muito bem naquele dia. Eu tava muito sentimental também. E só que eu tava inquieto com a questão da vocação, né? Então, aí eu fui na missa da solenidade de São José e, pô, eles falaram também um pouco, eu não sei se eles falaram de São José na homilia e tudo mais. A missa
inteira meio que correu normalmente. Aí quando eu fui comungar, primeiro, antes disso, né? Eu cheguei na missa e fui tentar sentar no meu lugar. Só que eu não consegui, porque tinha um casal no meu lugar. E o meu lugar é o que, cara? O meu lugar ali na igreja, na igreja que eu vou, ele não está nos bancos de madeira. Ele tá bem na parede, colado na parede, e são uns banquinhos de plástico colados na parede. O meu lugar é justamente tipo, tem a porta lateral da igreja. Então, se você entrar pela porta lateral da igreja da direita, você vai estar bem perto ali da onde fica o padre e tudo mais, da onde acontece a missa mesmo, onde tem um altar e tudo mais. O que eu aprendi que se chama presbitério. Eu aprendi isso. Chama presbitério, esse lugar onde tem a escadinha, tá ligado? Onde obviamente ninguém sobe, só o pessoal do padre, os coroinhas, os acólitos. O pessoal que fica ali chama presbitério. Aquele lugar um pouquinho mais alto, onde tem o altar, onde tem todas as coisas ali que o padre fica ali e tudo mais. Então, meu lugar ele fica bem na frente. Umas 6 cadeiras atrás do primeiro lugar, tá ligado? Mais ou menos. E se você entrar na porta lateral da direita, a próxima cadeira à frente vai ser a minha. E é justamente onde tem eu escolhi esse lugar, né? Tipo, que é onde eu me sinto confortável de sempre sentar. Eu gosto de sentar sempre no mesmo lugar. Eu normalmente gosto de fazer um negócio, tipo, sempre a mesma coisa, né? Eu gosto de sentar em lugares diferentes. E aí essa é a primeira cadeira vai ser a minha, e é onde tem na parede tem um negócio aquele negócio vermelho que, se eu não me engano, tem a mangueira lá de incêndio, sabe? Não é o extintor de incêndio, que é aquele negócio cilíndrico, né? E que fica meio que pra fora da parede, né? Fica, enfim, pendurado na parede. É aquela porta vermelha que fica colada na parede, que você abre e tem a mangueira lá. E eu escolhi esse lugar, tá ligado? Pra sempre ficar lá. E tem um posterzinho, assim, tipo, colado nesse negócio vermelho. Pra, tipo, não ficar tão feio assim, sabe? Eu escolhi esse lugar. Eu fui tentar sentar nesse lugar, nesse dia. Só que tinha um casal lá. E nesse dia tinha 2 cadeiras ao invés de uma. Algumas vezes tem uma cadeira de plástico. Algumas vezes tem 2. E algumas vezes eu acho que até não tem, tá ligado? Enfim. Mas é bem, bem raro. Talvez meio que só de dia de semana que não tem as cadeiras ali de plástico. Porque realmente não precisa. Então nesse dia tinha 2 cadeiras. E o casal estava sentado justamente, né, no lugar onde eu fico. Que eu sempre fico na cadeira que, enfim, não importa se tem 2 ou uma só, eu sempre fico na cadeira que tá colada na parede, tá ligado? Enfim, é isso. E aí, então, esse casal tava sentado,
E aí as cadeiras meio que continuavam, né? Então eu fui meio que... Como elas estavam um pouco juntas demais, eu senti mais confortável de ir pra frente e sentar numa cadeira bem à frente, assim. Que seria praticamente na segunda, terceira fileira ali. E aí o que tinha... depois desse casal não tinha ninguém sentado. Então nessas cadeiras mais pra frente, da minha original, não tinha ninguém sentado. E aí tinha uma, duas, três... Tinha 3 fileiras de cadeiras. Tinha 3 fileiras de cadeiras, de dupla de cadeiras, na frente desse casal. E aí eu sentei na quarta. E na frente da quarta não tinha nenhuma mais. Então, no total, na frente do casal, no total tinha 4 duplas de cadeiras. 4 duplas de fileiras de cadeiras. E eu sentei na mais pra frente. Porque as cadeiras, elas estavam muito juntas. Estavam muito... A distância entre cada fileira estava apertada. Apesar de não ter ninguém, alguém poderia sentar ali. E aí ficaria apertado, tipo, para ajoelhar e tudo mais. Então eu senti mais conforto, como na frente da minha da minha cadeira onde eu sentei, não tinha... só tinha uma cadeira de plástico ali mais para frente, sabe? Então tinha espaço ali para ajoelhar quando fosse momento de ajoelhar. Que tem um momento de ajoelhar na missa. Bom, eu vi, tipo, eu fui na naturalidade. Eu simplesmente sentei lá no lugar, né, colado na parede, sempre. Só que nesse lugar aí que eu expliquei. Eu não sei se deu pra entender. Mas eu não quero explicar de novo, porque senão tá muito chato já. Mas isso é importante, porque enfim, depois vai vir, né? Isso é bem importante. Então, caso você não tenha entendido, eu vou explicar depois de novo, né? Na hora da revelação em si, mas enfim. Mas aí passou, né? Passou a missa, tal, bonitinha, tava empolgado, tava bacana a missa. Pô, São José, e aí começou a falar de São José. Eu me identifiquei com ele, pô. Cara brabo, o terror dos demônios, o brabíssimo. O cara não falou uma palavra na Bíblia, uma sequer frase na Bíblia, uma sequer frase. E eu me identifiquei, cara. Eu sempre fui um cara quieto, cara. Eu sempre fui um cara na minha. Cara que não chegava nas pessoas e ficava falando, ficava conversando. Nem ferrando, cara. Eu vou ficar na minha. Não vou falar uma palavra. Se eu precisar falar com alguém, vai ser só o extremo necessário, né? É meio hipocrisia da minha parte, né? Porque eu tenho um podcast. Mas justamente o podcast é para suprir a minha necessidade de falar como ser humano, que eu normalmente não falo durante o meu dia. Ou durante vários dias. Entendeu? Com as pessoas. Então... E aí é isso. Eu me sinto confortável falando em podcast. Porque... Na verdade eu tô falando sozinho, né? Só que eu tô gravando. A única diferença é que eu tô gravando. E postando. Então... eu me identifiquei. Me identifiquei com São José, achei brabíssimo. Ele é literalmente esposo da rainha do céu, que chama Nossa Senhora. Mãe das mães. Esse cara é esposo da
mulher mais braba que já viveu na Terra. Imagina a honra disso, cara. Imagina a honra disso, cara. Ela deu à luz a literalmente Deus. Ela é mãe de Deus. E você é a esposa dela. Pô, bicho, não dá, né, mano? Você tem que ser muito bravo, mano. Não tem como, mano. Caraca, mano. E você cuidou e ensinou Deus a dar seus primeiros passos, a ser carpinteiro. Caraca, mano, você ensinou Deus, velho. Você tá ligado nisso? Tipo, São José ensinou Deus. Ensinou. Você tá maluco, mano. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Ele é muito bravo. Ele é muito bravo. Ele é muito bravo. O pessoal, as pessoas não têm noção, né? O quão brabo é isso. Mas ele simplesmente é muito brabo. Vou fazer o quê? Como não se encantar com uma figura dessa, cara? Não dá, mano. Não dá. Não dá. Bom, e aí é isso. Eu me identifiquei e tal. Depois eu comunguei. E na hora da comunhão, eu não sei se na primeira parte eu falei, mas no dia passado, na comunhão, eu já tinha, eu acho que eu falei, eu tinha abraçado Jesus, eu tinha sentido que eu tinha abraçado Jesus e tudo mais. Jesus me abraçou com as vestes, né, dele, as vestes dele que tipo ficaram ao redor em volta de mim, né? Então ele me abraçou, beleza. Só que dessa vez foi diferente. Nessa missa, quem me abraçou foi literalmente a Sagrada Família. Foi os três juntos. Foi Jesus, São José e Maria. Os três ali me abraçando. Aí eu vi. Eu senti isso quando comunguei. Eu senti que os três estavam me abraçando. Do nada. Não falei nada, não, tipo, não teve um momento de fala, não teve um momento nada, eu só vi e senti os três me abraçando. Só isso. É só, né, entre aspas. Só isso. E óbvio, né, fiquei imensamente, profundamente feliz com isso, claro. E aí, eu acho que eu... Calma, chorei nessa missa. Chorei. É verdade, é que passou um tempinho já, né? 19 de março, hoje é dia 23. Eu até queria ter gravado antes, mas acabou que eu não consegui. Mas eu sabia que eu teria que fazer uma segunda parte, porque tem a ver com a minha vocação e tudo mais, essa experiência. E eu justamente estava falando de vocação na primeira parte. Então, chorei. Tentei enxugar as lágrimas depois de tudo isso. Tentei, tipo, sabe? Tentei esconder meu rosto, assim, pra ninguém perceber que eu tô chorando. É o máximo que eu consegui ali. Não fazer barulho, obviamente, né? Tem um comportamento decente, mesmo morrendo de vontade de chorar, sabe? Aquele choro dramaticamente dramático, sabe? Tipo,
gritando, sabe? A minha vontade provavelmente era essa, né? Só que eu consegui dar uma segurada, né? Eu não consegui segurar totalmente o choro. Eu chorei bastante. Até. Mas molhou, né? Molhou minha mão. Nossa, deu uma boa molhada. Foi um bom choro. Foi um choro bom. E segurei, né? Então, porque senão eu ia ter chorado muito mais. Muito, muito mais. Então, né? Não preciso nem falar. Foi uma sensação que, pô, pra sempre eu vou lembrar. E aí, cara, depois passou isso, né? Passou a comunhão e tal. Aí depois vem depois da comunhão, praticamente acaba a missa, assim, sabe? Não tem muito mais coisa. A única coisa que tem normalmente, os avisos. Numa missa normal, os avisos. E depois a bênção do padre. Que o padre simplesmente benze todo mundo, ó, em nome, vai, que Jesus fique no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Boa semana a todos, é isso aí. Tá ligado? Deus abençoe. Mas, normalmente é só isso. Mas, como é missa solene, teve a questão da bênção dos casais, em específico, cara. Dos casais. E aí, tipo, né, o padre falou, levanta a mão, quem é casal aí, quem tá aí, tá ligado? E tudo mais. E aí os casais levantaram as mãos. E aí eu fiquei naquela, né? Fiquei vendo só. Pô. Fiquei naquela. Bateu a vontade, hein, mano. Imagina. E. Bom. Comecem a lembrar da questão das cadeiras. Então. O casal, ele tava. Aonde? Eles estavam no meu lugar. Normal. Que eu normalmente fico. Que é do lado da mangueira. De incêndio. E perto da porta. Lateral. Que e aí na frente deles tinham 4 duplas de cadeira, certo? E eu estava 4 duplas de cadeiras vazias. E eu estava na mais à frente, ou seja, eu estava distante do casal. E estava sentado na cadeira colada na parede. Então, existe uma cadeira do meu lado esquerdo, vazia, solo. E existia 3 duplas de cadeiras atrás de mim. E também existia uma cadeirinha ali bem distante. Tava distantezinha assim, tá ligado? Tava distante, mas tava à minha frente. Uma cadeirinha de plástico, sozinha ali. Aleatória. Meio sem motivo. Meio só ali. E ainda tinha uma escultura de Jesus bem na frente ali. Bem na frente. Tinha uma escultura de Jesus bem na frente dessa cadeira, bem sozinha. E aí eu comecei, pô, beleza. O padre tá dando bênção nos casal, deu vontade, né? Pô, legal. Seria legal, né? Pelo menos tá com uma namorada aqui, pô. Imagina. Seria top. Seria legal. E ela ficaria onde? Ela ficaria do meu lado, né? É verdade. Ela ficaria do meu lado esquerdo. Eu tava colado na parede. Então só tinha parede no meu lado direito.
Então ela ficaria do meu lado esquerdo. Comecei, né, a ver, né, isso acontecer, assim. Senti, legal. Realmente, ela ficaria aqui do meu lado. Só que eu olhei pra frente, mano. Eu olhei pra frente ali, aquela cadeira sozinha. O que tá acontecendo? Eu imaginei, cara, Jesus dirigindo um carro. Jesus dirigindo um carro, cara. Que é o carro da minha vida. E ele estaria nessa cadeira da frente, porque faz todo sentido, né? Jesus é o guia da minha vida. Então ele tá na minha frente. Eu preciso, né? Ele precisa guiar a minha vida. Ele sempre tá na minha frente. Então ele estaria ali, sentado na minha frente, dirigindo o carro. E minha namorada / esposa do meu lado. E adivinha quem estaria atrás? Quem estaria nos bancos de trás? Quem? Um monte de cadeira vazia, cara. 2, 4, 6. Eram 3 duplas de cadeiras vazias atrás da onde eu estava sentado. Quem poderia ser? Quem poderia ocupar essas cadeiras? Quem? Acho que vocês já sabem a resposta, né? Meus futuros filhos, porra. Meus futuros filhos. Teoricamente, seria 6 ali, né? Eu não vou me prender a esse número, mas... Enfim, cara, essa foi a revelação. Não é que, tipo, eu vi Jesus ali na minha frente, eu fiquei assustado e, meu Deus do céu, e aí eu vi a minha futura esposa, uma figura assim do meu lado, e aí eu vi um monte de criança esquisita atrás, fantasmas, sei lá. Não foi isso, não foi exatamente isso. Eu imaginei isso. Mas, tipo, dava tudo certinho, né? Tava cada um no seu lugar bonitinho, tá, sabe? E qual a chance, tipo, daquelas cadeiras estarem vazias daquele formato e eu sentar justamente na cadeira ideal onde eu estaria do lado da minha esposa e só tinha uma cadeira à frente que seria Jesus. Tipo, qual a chance de eu sentar justamente na cadeira certa para eu poder ter essa imaginação? Você entendeu? E está vazia, ninguém ocupou. E tinha muita gente na missa. Tinha muita gente na missa. Não tinha pouca gente. Tinha bastante gente. Mas ninguém resolveu sentar perto de mim e nem atrás de mim. Só tinha aquele casal que estava justamente no lugar onde eu deveria estar sentado, onde eu iria sentar se estivesse vazio, mas eles estavam ocupando o lugar. Tipo, qual a chance, bicho? Qual a chance disso ser uma mera coincidência na missa solene de São José, que é o cara que eu me identifiquei, que é o cara, que é o santo que eu achei brabo, que é o santo que eu quero ser na minha vida, que é o santo que é esposo, que é o santo que é marido, que é o santo que é pai, que foi pai literalmente da pessoa mais importante do mundo que viveu na Terra, que foi Jesus, que é Deus. E justamente, tipo, na missa solene de São José ocorrer a bênção de casais, que acontece, né? E isso não ser um sinal. E justamente nesse dia, tipo, a noite anterior e esse dia inteiro eu fiquei inquieto com a minha vocação. E qual seria a minha vocação, né? De qual seria a minha vocação?
qual a chance disso só ser uma grande coincidência? E também dá simplesmente eu imaginar a Sagrada Família, né? São José, Maria e Jesus me abraçando. Literalmente a família mais braba de todas, a Sagrada Família, me abraçar. Por quê? Uma família me abraçar. E eu não... Entendeu? Tipo... É como se... Isso eu tô, tipo, pensando agora, né? Mas... É como se... Tipo, a Sagrada Família me abraça. Como que eu não vou querer ter também uma família, tá ligado? Pra ser parte. Como que eu não vou querer também ter uma família pra ser parte, entendeu? Então, é como se a Sagrada Família tivesse me dado a bênção, assim, tipo, vai lá, cara, vai ser pai e você vai formar uma família muito bonita. Vai lá. Você consegue. Enfim, isso eu tô imaginando agora, né? Mas... Tipo... Olha as inúmeras coisas que aconteceram e me fala se isso é só uma coincidência, cara. Não tem como, mano. Então, apesar de monge parecer uma coisa legal, não dá, né? Não dá pra competir, cara. Não dá. Não dá, tá ligado? Não dá. É isso aí, mano. É isso aí. Foi isso que aconteceu, bicho. Fiquei muito, 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 muito feliz, cara. Infinitamente feliz. Uma coisa muito boa, cara. E é isso, cara. Esse fim de semana também foi muito gostoso, foi muito bom. Não, assim, particularmente não aconteceu nada tão relevante quanto isso que eu queria contar de qualquer jeito, justamente porque eu estava falando sobre vocação na primeira parte e tal. Então, eu acho que eu vou pausar o podcast talvez por aqui, acabar o podcast por aqui, ao invés de começar a contar outra parada, tipo, sei lá, no fim de semana, né, no sábado. Eu fui lá no curso de acólito e aí foi bacana, aprendi umas coisas. Mas foi meio que isso, tá ligado? Aí teve uma interação bacana com a mina que eu tô interessado, sabe? Tipo, foi interessante. Teve uma interação com a mãe dela também. Então a mãe dela me conhece agora. Eu já segui a mãe dela no Instagram. As coisas estão acontecendo, cara. As coisas estão acontecendo. Não sei, né? Ela deu umas risadinhas a mais, assim, sabe? Com a menina, né, que eu tô interessado. Aconteceu umas situações em que ela, tipo, sabe, interagiu comigo ali de uma maneira meio única, meio feliz demais, sabe? Então, não sei, cara. Não sei. Mas, né?
eu não posso fazer nada. Eu já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte, que era demonstrar, tipo, falar pra ela, ó, tô interessado em você. Eu já fiz a minha parte. Eu contei em outro podcast aí. Não sei exatamente qual, acho que foi podcast passado mesmo. Ou retrasado, não sei. Não, acho que foi passado mesmo. Que tipo, demonstrei interesse, né? Paguei a conta, caramba, né? E aí conversei com ela no WhatsApp, só que ela começou a demorar pra responder e tudo mais. E aí eu falei, ó, se for assim, mano, não quero não, tá ligado? Eu já demonstrei que eu tô interessado em você e tipo, você, eu não sei se você tá ou não, mas, bom, se for assim eu não quero continuar e tal. Aí ela explicou, né, tô focado no meu doutorado, eu não consigo responder, e eu não tô afim de um relacionamento agora e tudo mais, tô sem tempo. E ela não me conhecia muito bem ainda, né? Então eu já fiz meu move. Foi um move muito agressivo, né? Foi um movimento muito agressivo. Foi um negócio assim, pá, sabe? Né? Paguei a conta, eu, né, chamei ela no WhatsApp, conversei algumas coisas e tal. Não é que ela respondeu toda vez que de forma desinteressada, de forma seca. Não, ela respondeu bem até. Respondeu legal. Né? E teve até momentos ali. Teve um momento lá na conversa que. Qual o seu sonho? Ela falou. Aí ela respondeu, né? Ela. De casar e ter filhos, óbvio. E aí eu falei, o meu também. E aí ela deu um coraçãozinho, né? Reagiu com aquele coraçãozinho. Então, tipo, sabe? Sabe? É isso, cara. É isso. Eu só sei que eu já fiz, eu não preciso, eu não posso fazer mais nada. É isso. É isso que eu vou fazer. Nada. E eu fazendo nada é a única maneira de talvez dar certo. Porque aí ela tá com, é ela que tem que fazer o movimento agora. É ela que vai ter que fazer esse movimento. Eu só vou estar presente ali nas aulas de acólito, nos sábados. Eu só vou estar presente lá e estar focado e querendo aprender sobre ser acólito. Talvez interagir com ela, mas isso vai do que acontecer na hora. Eu não vou forçar nenhuma interação com ela. Eu vou estar completamente focado em aprender, que é o que eu fiz nesse sábado passado. E conversei com os coroinhas, sabe? Tipo, pô, me dei bem, já tô me enturmando lá com as outras pessoas, né? E tudo mais. Já me enturmei com a mãe dela. Então, é isso, cara. Conquistar talvez as pessoas ao redor. E ficar ali, mano, de boa. Só eu existo.
e você lembra do que aconteceu. Então, agora, se você quiser, vai ser sua vez. Você que vai ter que fazer o bagulho acontecer. É isso. Então, pra dar certo, eu só preciso fazer isso, cara. Se eu quero dar certo, eu só preciso fazer isso. Que é justamente o que eu tô fazendo. E não é falsidade, não é, sabe? Não é plano maligno, sabe? Não é... Eu não tô fingindo estar interessado em ser acólito. Não, cara, literalmente Deus me chamou pra ser acólito. Como que eu vou fingir que eu estou interessado em ser acólito? Não é que, tipo, Deus poderia ter me chamado pra ser acólito e eu não ter vontade de ser acólito. Mas não é o caso. Eu tenho muita vontade de ser acólito. Pô, muito, muito brabo, tá ligado? Muito brabo. Então, tipo, é isso, eu não preciso fingir. Essa é a parte boa, pô. Essa é a parte boa. Eu não preciso ter um segundo de falsidade, um segundo de mentiras, um segundo de fingimento. Eu não preciso colocar uma máscara de um cara ser legal e tal. Não, não preciso, cara. Não preciso. Eu só preciso ser eu. Eu preciso... eu já tenho a vontade de ser acólito, então eu só preciso me dedicar e prestar atenção no negócio e aprender e ser acólito e me formar acólito e acabou. Entendeu? É isso. É isso. E ela vai ser obrigada a conviver com isso. Entendeu? Ela vai ser obrigada a conviver com isso. Eu não tenho nenhum sentimento ruim, nada que, tipo, ela me rejeitou, ai meu Deus, ela me rejeitou, ai, ela tá sem tempo, ai meu Deus. Não, cara, desculpa, esse Vinícius do passado já era, bicho. Já era, meu irmão, já era. Foi legal enquanto durou, os podcasts dramáticos, os podcasts de sofrimento, de amor, de drama, né? Foi legal enquanto durou. Mas, cara, desculpa, não existe mais. Acabou isso aí. Acabou essa palhaçada aí. Agora é ser homem nessa... Tá ligado? Ser homem, pô. Ser homem. É isso. Dane-se, cara. Sabe quem tá do meu lado? Jesus. Por que eu ia ficar carente ou ter necessidade de ter uma garota, sabe? De ter, tipo, ela, né, em específico. Eu sei que existem milhares de mulheres. Milhares de mulheres. Que em algum momento podem, sei lá, se apaixonar por mim ou me envolver com ela, sei lá, e dar alguma coisa certa. Mas eu vou ficar sofrendo por causa de uma que me rejeitou e que aí eu preciso conviver com ela porque Deus me mandou ser acólito e aí ela vai estar lá e aí eu vou ficar sofrendo. Ai meu Deus. Não, né, cara? Não. Não é assim, cara. Pô, mano, eu fui na missa domingo na outra paróquia que eu frequento também. Continuando que eu fui interrompido aqui. Então, eu fui na missa domingo e, bom, eu já tô contando, né, o que aconteceu no fim de semana. Então, é isso que aconteceu no fim de semana, cara. No sábado eu fiz o treinamento de acólito e foi tudo legal, foi tudo bacana. Interagi um pouquinho com ela eu não forcei interação nenhuma, né? Só simplesmente aconteceu. Porque o meu foco tava literalmente só em aprender ali sobre as coisas. Então,
tudo fluiu com naturalidade, como deve ser, né? E, né, fui na missa depois do negócio, no sábado também. Depois do treinamento de acólito tem a missa. E normal, aí foi uma missa normal, pá. E aí domingo eu fui na outra paróquia, porque eu já tinha, né, pra variar um pouco, né? E eu, relativamente, cara, eu gosto. Eu acho a outra paróquia mais bonita. Eu acho a homilia do padre mais interessante. Eu acho várias coisas mais interessantes na outra paróquia, né? Mas eu vou ser acólito na paróquia que Deus me mandou, cara. E é a paróquia que normalmente eu frequento e que eu frequentei mais, né? E que surgiu a oportunidade de eu ser acólito lá, entendeu? E nessa outra paróquia, que eu acho mais bonita, a homilia do padre é mais da hora e tudo mais, tem, cara, tem muito acólito coroinha, sabe? É tipo é uma paróquia mais rica, né? Porque ela tem até 2 unidades. E ela tá vendo de construir uma terceira, fizeram uma rifa lá, sei lá, fizeram um negócio que estavam querendo construir mais alguma outra coisa e tal. Então, enfim, é uma paróquia muito mais, é uma unidade muito mais rica, né? E que mais pessoas vão, o fluxo é maior e tudo mais, enfim. E eu fui, né, no domingo nessa paróquia, né, na missa. E, tipo, eu vi uma mina, cara, lá que ela, tipo, como que eu posso explicar? Ela era, se eu não me engano, cara, o nome, eu não sei qual que é o nome técnico pro que ela faz. Não sei se seria ministra. Eu acho que não. Eu acho que ela é como se fosse uma ajudante ali da paróquia, sabe? Uma pessoa ali que, tipo, na hora do ofertório, na hora que você vai dar a grana pra igreja, ela leva o negocinho, tipo, o saquinho, sabe? Que você coloca ou moeda ou dinheiro, né? E nesse saquinho, tipo, agora obviamente eles penduraram aquele negócio de QR Code, de Pix, né? Pra quem quiser fazer Pix, que, né? Dinheiro é um negócio infelizmente ultrapassado. Dinheiro em papel. Então, ela é essa pessoa, tá ligado? Ela é essa pessoa aí que coleta o dinheiro do pessoal e fica ali para qualquer coisa, tipo ajudar uma pessoa mais velha a achar um lugar, ou manejar, organizar algo, alguém tá passando mal, sei lá. Tá ali, tá ligado? Ela é essa pessoa na paróquia. Eu não sei o nome técnico para esse tipo de pessoa, mas ela é nessa paróquia até, tipo, essas pessoas que nem são tão fundamentais, tão importantes assim, são parte, né, claro. Mas, tipo, elas não estão ali no presbitério, né, elas não estão ali, elas, se eu não me engano, elas não são ministras, né, ministros. Não são acólitos, não são coroinhas, não estão ali no presbitério, na parte mais alta ali. Elas ficam ajudando o pessoal, simplesmente, e o negócio funcionar bem, sabe?
Mesmo essas pessoas, elas estão bem vestidas, tipo, elas têm ela tava vestida meio que de roxo, assim, sabe? É uma túnica meio roxa, assim, com branco, que era muito bonito. E, cara, essa mina, bicho, pelo amor de Deus, mano. Que menina bonita, velho. Que menina bonita, bicho. Que menina bonita, cara. E olha que a mina que eu tô paquerando, cara, ela já é muito bonita. Ela já é muito bonita. A que eu acabei de falar, né? Aquela que ela me rejeitou, tal, e aí só que ela tá sendo obrigada a me ver ali como aprendiz lá de acólito e tal, tá ligado? Essa mina aí já é muito bonita, cara. Mas imagina uma mina assim, tipo, 10 vezes mais, sei lá. É essa. E tipo, não é que talvez, cara, vocês não iam compartilhar da mesma opinião que eu, entendeu? É uma beleza, cara, que agora, tipo, como eu sou católico, mano, que vergonha de falar isso. Como eu sou católico, cara, eu percebi que um pouco da minha visão de beleza de mulheres mudou. E eu não acho mais bonitas as minas que eu achava. Você entendeu? Eu achava aquelas minas básicas, sabe? Padrãozinha, que sabe, pinta o cabelo e tem uma cara meio medíocre, assim, sabe? Uma cara meio média, meio. Tipo, beleza, é bonito de cara ali, mas é uma cara meio padrão demais e parece que ela tá sempre emburrada e ela parece ser uma mimizenta chata do caramba. Sabe, esse tipo de mina padrão que faz as coisas padrão da sociedade, que não faz, que é chata e não faz nada demais. Vive normal e vive, sabe, tipo, você vê que a menina não tem nada de especial, sabe, tipo, sei lá. Bom, pode ser só enfim, um julgamento, um julgamento, sim, né? Meio cruel, mas vocês entenderam, né, cara? Eu acho que a mina de classe média alta que tem cara de chata e é muito padrão e tem o cabelo pintado e tá meio que a cara sempre meio fechada e borrada, mas ela até tem um corpinho bacana, sabe? Que aí é atraente, né? Enfim. Esse tipo de mina, cara, não é a mina que eu acho bonita. Antes eu achava essa mina bonita. E queria, né? Tipo, pô, queria ter uma chancezinha ali. Mas hoje eu tenho, sabe, meio nojo desse tipo de garota, tá ligado? E, cara, meu padrão de beleza mudou. Meu padrão de beleza mudou. E eu percebi que meu padrão de beleza é quanto. Que vergonha, cara. Eu espero que isso não seja um insulto, nada. Eu acho que não pode ser. Eu estou falando de uma coisa bonita, uma coisa bela. E quem é? Quem é a mulher mais bela do mundo, se você for parar pra pensar para nós católicos? É a Nossa Senhora, cara. Então é isso, cara. Se lembra a Nossa Senhora, é bonita. É esse o meu padrão de beleza agora. Acabou. Quanto mais lembrar a nossa mãe,
mais bonita ela é. A nossa mãe, digo Nossa Senhora, né? Óbvio. É isso. Esse é meu padrão de beleza, cara. E adivinha, cara, essa mina, ela lembrava muito, cara, Nossa Senhora, bicho. Ela tinha uma beleza. Ela tinha uma beleza muito simples, né? Mas muito bela ao mesmo tempo, né, cara? É uma coisa muito bonita, cara. Muito bonita. E muito, né? Não sei, cara. Vou falar o quê? Muito, muito pura, cara. Muito. Muito pura. Você vê assim na pessoa. Caramba, cara, essa é uma pessoa pura, cara. Sabe? Ela é muito bonita, cara. Muito, muito bonita. E deu pra, tipo, meio que cumprimentar ela, tá ligado? Eu acho que no começo, na entrada, eu entrei, ela estava lá na porta, né? Recebendo as pessoas. E eu dei um boa tarde, sim, boa tarde. Né? E na saída, ela no lugar que eu fiquei, ela ficou meio que na minha visão. Ela tava na minha frente ali, assistindo meio que de cantinho mesmo. E, né, e em pé, assim, sabe? Não ocupando nenhum lugar, porque ela tava ajudando a paróquia ali, então ela tava a serviço ali de quem precisasse. Então, ela tava em pé ali, meio que no cantinho dela ali, né? Meio que à vista de várias pessoas ali, para caso alguma pessoa precisasse falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, enfim. E ela pudesse atender essa pessoa. E ela tava na minha visão. Então eu fiquei ali na missa, né? E ela ali na minha visão. Aí na saída eu também cumprimentei ela, tipo, de novo, ela tava na saída. Ela foi pra saída e cumprimentei, tipo, boa tarde, muito obrigado, sabe? Tipo, opa, muito obrigado aí pelo seu serviço, sabe? Aquela agachadinha de cabeça assim, boa tarde, muito obrigado, boa tarde, sabe? E ela, cara, ela deu um sorriso, bicho. Ela deu um sorriso, cara. Ela olhou pra mim. Ela olhou bem pra mim. Eu olhei bem pra ela, né? E ela deu um sorriso, mano. Pô, bicho. Sensacional, tá? Sensacional. Sensacional. Muito, muito, muito bonito, cara. Muito bonito, bicho. Então é isso, cara. É isso. E eu não vi nenhum anel na mão dela. Então, né? Sabe? Então, cara, é isso. Não existe só uma garota, cara. Existem outras. Existem outras e boas. Entendeu? Então, só Deus sabe a garota certa pra mim e eu não tô nem aí. Tipo, eu literalmente, justamente, eu não estou nem aí pra minha vontade. Ai, eu quero essa garota, sabe? Tipo, ai não, eu quero essa. Sabe? Eu vou tentar forçar alguma coisa com essa aqui porque eu acho ela a mais bonita, então eu vou forçar com alguma coisa. Não, não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. Eu quero a garota que Deus me fez pra estar. É isso que eu quero. É a única.
A única garota que eu quero é essa. Eu não tô nem aí pra nenhuma outra. Entendeu? Aí quem é ela? Não sei. Vou descobrir. Um dia. E não tenho pressa. E tá tudo bem. Porque vai acontecer na hora certa. E eu não tô nem aí. E é isso. Acabou. Tipo, não tem segredo. É isso. Agora é só esperar. É isso. Agora é só esperar. É só isso, cara. É só isso. Não tem nada, não tem nenhum segredo. É só isso. É você focar em você focar em melhorar você como pessoa, melhorar nos seus atributos de acordo com a sua vocação. No caso, a minha é ser pai. Então, e trabalhar. Então, eu já tô tentando fazer isso. Obviamente me aproximando mais de Deus, fazendo minhas obrigações e tudo mais, bonitinho, pá. Aprendendo um monte de coisa. Tentando ser cada dia melhor. E deixando Deus me guiar, cara. É simples assim, cara. Eu não tenho nenhum peso nas costas. É só ver onde Deus me guia e ir. E acabou. Sabe? Acabou, mano. É como se fosse um Zeca Pagodinho, cara. Deixa a vida me levar. Só que deixa Deus me levar. É só isso. É só isso que eu preciso fazer, cara. Beleza, alguns dias eu vou estar cansado, eu vou estar com preguiça, mas eu vou fazer do mesmo jeito. E eu vou ter força para fazer do mesmo jeito. Se for para fazer aquele negócio, eu vou ter força para fazer do mesmo jeito, porque Deus vai me ajudar. Deus vai estar do meu lado, tá ligado? É só isso. É só isso. É só isso, cara. É simples assim, bicho. Quando você tá com Deus, cara, tudo é possível e tudo é 1001 vezes mais fácil, tá ligado? Infinitamente mais fácil. Infinitamente mais fácil. Eu não tô brincando. É muito mais fácil. Tipo, muito mais fácil. Não é pouco não, cara. É muito mais fácil. É muito mais fácil, cara. Claro, existem algumas condições, algumas coisas, né? Para você estar com Deus, você precisa estar em estado de graça. Olha só que legal. Estado de graça. Para você estar em estado de graça, você precisa não pecar mortalmente, cara. Você precisa não pecar gravemente contra Deus. Então, se você está em pecado mortal, você confessa. Aprenda sobre isso e se confessa. Acabou. A partir dali, você já está em estado de graça, teoricamente. Mas se for sua primeira confissão, assim, provavelmente você não vai sentir nada, nenhuma diferença e tal. E provavelmente você vai cair no mesmo pecado que você está, tipo, sofrendo, tal. Tipo, você está sofrendo tentação. Então você precisa lutar contra os pecados mortais que você está sofrendo tentação diária e que você cai toda vez. Pra aí, depois que você conseguir superar os pecados mortais e se confessar, você vê, caramba, eu recebi a graça de Deus, recebi uma força divina e agora eu tô conseguindo não pecar mortalmente em nenhum aspecto, em nenhum mandamento, contra Deus. E é isso. Ótimo. Legal, bacana. Só que aí você vai perceber, puta vida, eu tô pecando venialmente, mas muito. Mas tipo, muito mesmo. Eu tô até em dúvida se isso não seria pecado mortal. Tá ligado? E aí você vai entrar nessa fase, que é uma fase meio escrupulosa, meio esquisita. Que você vai estar pecando muito venialmente, você vai estar provavelmente falando muito palavrão ainda, você vai estar xingando, você vai estar reclamando, você vai estar, sabe?
Mas você não vai estar pecando mortalmente, você não vai estar se masturbando mais, você não vai estar vendo pornografia, você não vai estar desejando a mulher do próximo, você não vai estar roubando, você não vai estar assassinando, você não vai estar pensando em matar a pessoas, você não vai estar... um monte de coisa, né? Então, aí você precisa lutar contra seus pecados veniais. Não é uma batalha fácil, vai ser meio difícil. Mas se você levar muito a sério, cara, se você tiver vontade, cara, muita vontade mesmo, você vai conseguir orar, né? E aí, orando, você vai ser honesto com Deus, você vai ser honesto com Ele, e você vai ver o que você precisa, e você vai pedir para Ele, e aí Ele vai te dar as graças, e aí você vai ter mais força para lutar ainda, e aí você vai ver que as coisas vão ficando mais fáceis, cada vez mais fáceis. E você vai sendo humilde, você vai falar, não, ainda não tá bom, ainda eu sou um lixo, olha isso. Olha, eu tô pecando assim, sabe, dessa maneira. Não quero isso, eu quero ser o melhor ali, né? E eu só consigo com Deus. Então, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia mais, eu preciso conhecer as coisas mais, eu preciso conhecer a sabedoria da Igreja Católica mais. E você vai vendo as mudanças que vão acontecendo na sua vida. E você vai se confessando, você vai tirando seu ego, você vai lutando contra você mesmo, você vai negando a si mesmo, você vai ver que nada importa, cara. A única coisa que importa é você e Deus. A sua relação com Deus e amar a Deus. É a única coisa que importa. Pra você, a única coisa que importa é salvar sua alma do inferno. É só isso. Salvar a sua alma do inferno e ir pro céu. Se você estiver focado nisso, você vai estar com vontade de amar a Deus. E você, com vontade de amar a Deus, Ele vai te dar graças, né? Você vai orar, e aí Ele vai te dar graças por meio das orações. E aí você vai conseguir cada dia mais, amar mais Ele. E consequentemente, você vai cada dia mais pecar menos. E as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. E você vai lutando contra os pecados mais facilmente. Você vai ver que você vai estar evoluindo espiritualmente. E aí você, quando você conseguir comungar, quando você se livrar do pecado mortal, né? E conseguir comungar, você vai ver que ainda isso é mais um boost na sua alma. Vai fazer um bem gigante, né? Então, mas você precisa ter fé na Eucaristia, né? Você precisa ter fé ali na comunhão, na hora, bonitinho ali, com fé, com devoção, vendo assim, cara, isso é Deus. Literalmente, Deus tá nesse pãozinho aqui, eu tô comendo ele e ele tá entrando dentro de mim e tá alimentando minha alma. E ele tá presente em mim neste momento que eu comungar. Tal. Você vai ver que a cada comunhão que você vai fazer vai ser mais forte ao efeito, vai ser mais, sabe, mais bonito, mais gostoso, mais amor você vai sentir. E é isso, cara. E é isso. Aí é só deslanchar. É só isso. É só deslanchar e você estará mudado para sempre.
Para sempre. Não é que você não vai fazer mais nada, né, depois disso, mas você vai continuar seguindo a Deus, você vai ter mais vontade de seguir a Deus, você vai ter mais vontade de amar a Deus, você vai ter mais facilidade das coisas. Aí, enfim, aí vai vir outras etapas na sua vida. Provavelmente vai vir provações, vai vir coisas mais difíceis e tudo mais. Que, mano, com Deus do seu lado você não vai ter medo algum. E eu esqueci de falar, né, cara? Os demônios vão começar a te atacar. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa interessante. Os demônios vão começar a te atacar. E deixa eu contar um negocinho. A última vez que um demônio me atacou, cara... Um demônio não, né? Provavelmente foram vários, não sei. Eu fiz um negócio, né? Por Jesus. Eu decidi assim, cara... Tô nem aí. São 2 da manhã de uma... Não sei se foi sexta-feira ou sábado. Não sei se foi de sexta pra sábado. Eu acho que tô achando que foi de sexta pra sábado. Passada. Eu falei assim, cara, tô nem aí, vou dormir no chão. Dane-se. Dormir no chão, cara. Dormir da maneira mais desconfortável possível, cara. Dane-se, vamos lá. Era 2 da manhã. Beleza. Pá, coloquei meu travesseirinho no chão e dormi. Tentei dormir, né? Não consegui dormir. Não adormeci, né? Não adormeci. Fiquei deitado no chão. Aí virei, né? Tava de barriga pra cima. Aí tentei virar de barriga pra baixo. É impossível você ficar de lado no chão. Eu descobri isso. Que, tipo, de lado não dá, tá ligado? Porque o chão é duro, então você não consegue ficar de lado. Então, ou é de barriga pra baixo, ou é de barriga pra cima. E... Só que aí teve uma hora, cara, que os demônios começaram a me atacar. Tipo, eu senti presença, eu senti a presença de uma coisa ruim. E aí eu comecei a sentir umas coisas no meu corpo, esquisitas. Tipo, uns toques, uns arrepios, sabe, umas coceiras. Umas coisas muito esquisitas em várias partes do meu corpo, sabe? Principalmente mais nas pernas, assim. E eu tava, tipo... Eu não sei se isso acontece porque porque tem uma presença de demônios ali. Mas sempre quando eles estão presentes, parece que, tipo... Você tá quase adormecendo, assim, sabe? Você tá quase dormindo, você tá quase pegando no sono. Eles sempre atacam você meio que nessa hora. Talvez, porque quando você tá quase pegando no sono, eles vão ver que você tá quase pegando no sono. E aí eles vão ver que você tá talvez seja a maior vulnerabilidade ali do momento, né? Eu não sei, só quem estuda demônios sabe disso. Provavelmente padres exorcistas e bispos exorcistas vão saber disso. Mas... eu comecei a sentir coisas. Antes de começar a sentir coisas, eu tive um pensamento luxurioso, né? De luxúria. O que é luxúria? Questão de castidade, tipo... questão de mulher, assim, de transar, de sexo, de coisas assim, sabe? De coisas... Sodoma e Gomorra, de coisas do prazer carnal, enfim, dessas coisas. Eu tive um pensamento luxurioso do nada. Do nada. Completamente do nada. E aí eu já sabia. Ah, meu Deus do céu, eles estão aqui de novo. Caramba, mano. E você sabe, porque, tipo, é muito do nada. É muito... Não é que, tipo, você tá imaginando o garoto que você gosta e aí você começa
a fantasiar ela talvez pelada, e aí você começa a imaginar assim, sabe, meio que conscientemente, né? Não, não, é tipo completamente do nada. Você tá pensando num negócio qualquer aleatório que provavelmente você não vai lembrar. E você sabe que você não pensa mais nessas coisas de sexo, você não pensa mais nessas coisas porque você tá mais puro, você tá mais ligado a Deus, você tá bonitinho ali, pô, em estado de graça. Você sabe que, tipo, mano, sexo pra você não é nada, não é o que você tem que pensar. E dane-se sexo, tipo, não importa. Sexo é uma coisa que é só feita no casamento e não é feito pra pensar, não é feito pra você ficar desejando, você ter prazer carnal e aquele prazer mundano, feio, sujo, que tira a sacralidade do sexo, né? Você sabe disso. Só que vem um pensamento luxurioso do nada, assim, vem um negócio assim, mano, horroroso. Do nada. E aí você sabe. Não é coisa da minha cabeça, não é um negócio que eu pensei e, putz, nossa, vacilei. Não. Demônio. Demônio me tentando. Só que, tipo, aí você, quando você percebe, ele já vaza. Você, tipo, você já para, você consegue parar o pensamento. Ele já vaza. Só que, tipo, nunca é só isso, né? E aí, como eu continuei deitado no chão ali, eles vieram com raiva. E aí começou aquele negócio nas pernas, começou aqueles toques, aquelas coisas esquisitas. E aí, tipo, parece que você sempre tá meio que adormecendo, assim, ficando, tipo, meio mole, ficando meio, sabe? Vulnerável ali, sabe? Não necessariamente, tipo, você tá pegando no sono, mas parece que você fica meio mais sonolento, mais, tipo, vulnerável. E aí você sente essas coisas, você fica meio assim, sabe? Tipo, mano, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Tá. Meu Deus, mano, tô sentindo os negócios, assim, sabe? Você começa. Tá. Aí beleza, você percebe o que tá acontecendo. Tá, são demônios. Ok. Vamos ficar tranquilo. E vamos ver até onde vai. E aí você continua sentindo, você continua sentindo. E aí eu comecei a escutar coisa. Comecei a escutar uns gritos, umas coisas esquisitas assim, sabe? Meio que no meu pensamento, mas ao mesmo tempo fora, né? Na região do quarto, assim. Umas coisas, uns negócios assim, meio surgindo do chão, assim. Você sente uns negócios surgindo do chão. E aí, tipo, beleza, o bagulho tá ficando feio, mano. O bagulho tá ficando feio. Calma. Tenha calma. Beleza. E aí você vê que tá chegando no ápice, assim, do negócio. E quando eu vi que tava chegando meio que no ápice do negócio, eu falei, tá, não posso mais ignorar, isso são demônios, e aí agora eu preciso combatê-los. Como que eu vou combatê-los? Maria, me salva. São José, me salva. São Jorge, rogai por nós. É isso. E aí, pum, do nada. Some tudo. Acaba tudo. É isso, cara. Nem precisei chamar São Miguel Arcanjo. Olha só que legal. E note-se, olha, notas, olha. Eu estava com um rosário no peito. Eu estava dormindo com o rosário. Eu não durmo sem o rosário mais, cara. Eu não durmo sem o rosário mais porque senão os demônios me atacam. Eu poderia fazer um teste e dormir sem o rosário hoje, por exemplo, sem rezar à noite, sem rezar tipo antes de dormir. Eu poderia fazer um teste. Eu tenho quase certeza que, mano, os demônios iriam me atacar. Tá ligado? Eles iam ver que eu tô vulnerável. E como eu tô mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo, mais inimigos dele, mais inimigo eu sou deles. Então eles vão ficar com mais raiva e vão tentar me amedrontar, vão tentar, sabe?
Então, eu acho que aí iria acontecer alguma coisa, cara. Se eu dormisse, por exemplo, sem orar antes de dormir e sem o rosário. Mas eu não tô afim, assim, de ficar testando também, sabe? Mas é isso. É isso, basicamente, cara. É isso que aconteceu. E já aconteceu isso várias vezes, cara. Durante a quaresma, aí aconteceu. Ó, não foi mais que 10 vezes. Mas também não, tipo, eu acho que foi próximo de 6 vezes, 5 vezes talvez. Entre tipo 5 e 6, tipo entre 4 e 6 vezes, mais ou menos, eu acredito. Que aconteceu esse tipo de coisa, sabe? Tipo, você sente uma presença esquisita, ou você tem um pesadelo. Eu lembro que eu tive 2 pesadelos. Eu senti, eu acho que umas 2, 3 vezes presenças esquisitas, assim. Tudo demônio, cara. Tudo demônio. Tudo demônio. E noite passada eu sonhei com um negócio paia, tá ligado? Eu sonhei com um negócio meio paia. Não sei se foi realmente ação demoníaca ou não. Talvez. Talvez. Mas foi sonho ali. Foi como se fosse um pesadelo. Mas não é aquele pesadelo que... É um pesadelo... que não é aquele pesadelo lá que você acorda assustado, assim, esquisito. Tipo, você sonha, você tá sonhando com um negócio e aí começa a acontecer uns negócios esquisitos, você tá tendo aquele pesadelo ali, e aí acontece o ápice no pesadelo, e aí você acorda assustado, assim. Tipo, esse é o pesadelo que eu tive algumas vezes. A da noite passada não foi isso, foi um pesadelo, tipo, não exatamente um pesadelo, né, mas foi uma coisa luxuriosa, isso, luxuriosa, que aconteceu, tal, e é isso, eu não pude evitar, não pude fazer nada, infelizmente, e foi até interessante, cara, porque foi como se eu tivesse em terceira pessoa. Eu vi a coisa acontecendo, a maldade ali, né? Um negócio luxurioso acontecendo em terceira pessoa pra justamente eu não poder fazer nada contra, tá ligado? Tipo, como se fosse uma câmera de segurança ali do alto, sabe? Vendo eu e aí a mulher, tá ligado? Porque quando eu percebi que, tipo, quando eu tô. Quando eu tô meio que no controle ali do sonho, tipo, eu tô na POV, eu tô na minha câmera. Eu tô tão, tipo, pô, tô tão. Tá tão bacana a minha vida espiritual, tá ligado? Tá tão top que eu consigo aplicar minha vida espiritual, aplicar ali, tá ligado? E consigo, sei lá, tipo, a menina vem querer dar pra mim e tudo mais. Eu falar, não, não, sai fora, sabe? Tipo, eu consigo rejeitar, sabe, o negócio. É isso, cara, é isso. Não sei mais o que falar. Bizarro, mano, bizarro. Bom, vamos terminar esse podcast por aqui. O cara falou, mano, o cara falou demais, mano. Eu nem sei mais se eu vou fazer parte 1, parte 2, eu não sei mais como fazer. Eu só sei que amanhã eu vou gravar mais um podcast. E vai ser um podcast especial, vai ser um podcast com o Khaled. Eu espero que seja tudo bem. Seja bacana também. Eu tenho uma conversa bacana com ele, com o Wesley também, né? O Weslão e Khaled. Olha só que legal. O trio de volta. O feat de volta. Que bacana. E é isso, cara. É isso.
Essas foram minhas experiências. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Duvido que alguém tenha ouvido até aqui. Desculpa, mano. Você é maluco se você ouviu até aqui. Ou você é muito interessado em catolicismo, sei lá. Ou você tem uma obsessão por mim, eu não sei. Mas só sei que teve umas partes muito chatas e eu tenho muita dó de você, de ter me escutado e ter paciência de ter me escutado todo esse tempo. E eu enrolando, sabe? Nossa, que nojo que eu sou, mano. Quando eu falo, cara. Eu sou muito nojento quando eu falo, cara. Mas desculpa, é a minha forma. É meu jeitinho de fazer, seu Nabi. Fazer seu podcast, seu Nabi. É meu jeitinho. Então é isso, cara. É isso. Tá? Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço. Até mais. Deus abençoe. É isso aí. Jesus Cristo os abençoe. Tchau.